falar sobre o Marcos Antônio. O Marcos Antônio pode jogar em qualquer das funções do meio de campo. Durante a análise, nos jogos que eu vi ele jogando de primeiro volante, de segundo homem, que talvez seja a melhor função dele, esse médio que não é meia e nem volante, e também como meia de criação propriamente dito. Tá? Você, quando bater o olho nele, você vai entender o porquê que eu conheço a expressão de que ele é um dublê de De La Cruz. Na verdade, ele tem características físicas parecidas, ele tem a mesma altura do De La Cruz, 1 centímetro a menos, e tem também características de jogo que lembram, né? Então ele é um cara também ao estilo ritmista, ele é esse cara que vai fazer esses passes rápidos, que vai se apresentar para o jogo, que vai carimbar todas as bolas e vai dar uma velocidade, né? Vai dar uma velocidade para o jogo com bola do time. Vejam como ele vai distribuindo o jogo, né? E vai se apresentando sempre para gerar opção de passe, até a hora que ele vai entender que tem um jogador atacando a última linha e ele vai dar um belíssimo passe, né, que vai virar essa assistência. Isso não é tão comum, ele não é um jogador de grande número de gols e assistências, muito pelo contrário, assim como o De La Cruz, aliás, mas menos, né, menos do que o De La Cruz. O fato dele ser um dublê de De La Cruz não quer dizer que ele é De La Cruz, tá, gente? Que fique muito claro isso aqui. A gente vai ver em vários momentos ele fazendo essa distribuição e mais, né, abrindo espaço às costas do marcador para iniciar jogadas sempre a partir da base da jogada, mapeando bem o espaço e encontrando companheiros entre as linhas ali para tentar distribuir situações de gol. Então ele é o cara da base da jogada, o cara que vai dar esse ritmo para o time, que vai dar velocidade para o time, independente de ele ter velocidade ou não. Como nesse lance aí, que ele vai dar esse calcanhar e vai encontrar espaço às costas do marcador dele depois desse passe ali. Então ele é um cara que tem, de fato, essa qualidade de passe, propriamente dito. Embora ele não vá ser o jogador que vá dar todos os passes arriscados e nem o jogador que vai acertar todos os passes, ele é esse cara aí que vai tentar, eventualmente, dar passes mais rápidos do que outros jogadores dariam, e isso vai gerar espaço às costas da defesa adversária. Aqui a gente vai ver de novo ele organizando o jogo, carimbando todas as bolas, gerando sempre opção de passe, né? Apoiando bastante, fazendo cobertura ofensiva, perfilando o corpo também para o caso do time perder a bola, até a hora que vai aparecer alguém atacando a última linha e aí ele vai dar o passe. Então ele é um jogador extremamente útil com relação a isso, que realmente nessa característica lembra bastante De La Cruz. Joga bastante a um toque, entende bastante o jogo de frente quando consegue receber o jogo de frente. Quando recebe o jogo de costa, costuma jogar rápido e o fato de jogar rápido acaba facilitando, né, também que ele consiga progredir com o jogo, né, e ajudar o time. Então é muito esse tipo de jogador aí. Se o Tite pretende ter 2 jogadores por posição com característica parecida para manter o padrão de jogo, não há dúvida que o Marcos Antônio é uma boa opção para esse tipo de situação. Mas ao final eu vou dar minha opinião geral sobre ele, inclusive falando um pouco sobre mercado, tá? Então aqui ele recebe a bola e vai começar de novo a fazer essa distribuição. Ele é esse cara que vai carimbar todas, que vai gerar opção de passe, que vai trocar muitos passes por minuto e vai fazer o time ficar um pouco mais rápido. Embora ele vá também errar muitos passes, porque ele vai tentar muitos passes, vai passar muitas bolas, então em eventuais jogos ele vai irritar um pouco o torcedor, tá? Embora seja um bom jogador, tá? E tenha técnica, tenha qualidade. Aqui ele recebe a bola, já enxerga o jogador tentando encontrar espaço às costas da defesa, e aí ele vai carimbar de primeira, né? Isso é muito legal dele, tá? Ele sempre procura jogar de primeira. Durante a construção, a saída de bola, ele vai ali jogando como primeiro volante, seguir dando esse dinamismo. Aqui outro exemplo, contra o Olympiacos, nesse jogo ele saiu carimbando todas as bolas, entrou no segundo tempo, o time estava perdendo por 2-0, e ele acaba participando bastante do jogo, nesses poucos minutos que teve em campo, e aí ele vai fazer um gol numa jogada estilo box-to-box mesmo, sabe? O cara que tá acompanhando a jogada e que vai pisar na área
para completar o lance, tá? Então é um cara que pode fazer isso também. Aqui mais uma vez ele na base da jogada, carimbando todas as bolas, jogando num espaço mais curto, tentando encontrar passe vertical. Nem todos os passes dele vão ser verticais, mas muitos deles vão ser. Ele é um cara que vai priorizar dar muito passe, movimentar muito a defesa adversária do que eventualmente forçar o máximo possível de passes para frente. Eventualmente ele vai tentar acelerar, acelerar com a bola. Assim, até o De La Cruz também faz bastante isso. Nesses momentos ele costuma não ser tão eficiente, tá? Até porque ele é um pouco mais frágil do que o De La Cruz e acaba tomando decisões um pouco piores do que as do De La Cruz, né? Ele não é De La Cruz, como eu falei anteriormente, tá? Ele é um jogador bom, mas não é De La Cruz. Então, quando ele for acelerar, ele vai fazer boas jogadas, especialmente quando for para um espaço menos povoado, mas ele não tem o físico que o De La Cruz tem para conseguir vencer duelos ofensivos, digamos assim. Ele é bem mais franzino, tá? Bem mais franzino. O passe dele costuma ser passe mais curto, tá? Não é um jogador que vai jogar muito longo, mas sabe e tem visão de jogo quando precisa fazer esse tipo de jogada, né? Ali tem um contra-ataque, ele vai receber a bola na transição e ele vai mapear o espaço e encontrar um bom passe ali para o companheiro na última linha, quase gera uma situação de gol. É sempre o cara que vai clarear a jogada, né? Que vai tentar ajudar o time a sair jogando. Aqui ele sustentando a saída de bola da Lazio, recebe a bola de costas e vai dar o passe de primeira, né, para tentar tirar o time da pressão. E nisso ele sabe fazer também bastante bem. Jogou no futebol italiano, né, apesar de ser um cara muito franzino jogando de volante. Isso acaba vacinando um pouco ele para jogar no Brasil, porque lá a exigência física é muito maior e ele foi exigido lá. Se deu bem? Não, né, não foi um cara titular do Lazio em nenhum momento, né, jogou poucos jogos ali na temporada, né, pouco menos da metade dos jogos, mas é um cara que teve essa experiência internacional importante. Aqui mais um lance dele sustentando a saída de bola, e aí já progredindo mais rápido o lance. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte defensiva. Ele até pela mobilidade que tem, é um cara que vai conseguir cobrir bastante área, tá? Então ele sabe recompor e tem o componente tático, o entendimento tático necessário para entender as coberturas que precisa fazer, aqui ele indo para dentro da última linha para compensar um salto de pressão de um dos zagueiros e dando combate ali como zagueiro. Então ele tem essa leitura de jogo que ele foi formado basicamente na Europa, né? Ele saiu do Atlético Paranaense praticamente sem jogar no time principal deles. Então ele vai ter essa leitura de salto de pressão, né? De ver e antever a jogada e ir pressionar o adversário antes que a bola de fato chegue a ele. Então vai ter essa capacidade de conseguir colocar o time, manter o time na pressão, pressionando o adversário. E também tem uma boa leitura, digamos assim, de interceptações, né? Aqui ele está tentando defender, proteger esse entrelinhas, ele está entre duas opções de passe, mas ele vai se movimentar de acordo com a posição da bola para tentar ser o jogador que executa a interceptação. Quando ele vai precisar fazer a transição defensiva, apesar de ter a velocidade necessária, ele eventualmente não consegue dar a proteção adequada para o entrelinhas, tá? Seja pela questão física, que eu acho que é preponderante, ele não tem muita força para lutar, né? Para esses duelos defensivos ele vencer. Então ele acaba não dando uma grande solidez, especialmente quando joga de primeiro volante, tá? Acaba não dando essa grande solidez assim, perde muito duelo. E também tem um fator que me chamou a atenção nele. Ele não tem, apesar de ser muito parecido com o De La Cruz e de ter a capacidade física de correr para trás, de ser rápido, ele não tem o mesmo senso de urgência, tá? Então aqui a bola chega no corredor lateral, tem um jogador livre no entrelinhas, ele tem velocidade para se aproximar dele, mas ele acaba não se aproximando a tempo e o jogador recebe e vai fazer o gol. E no mesmo jogo vai acontecer de novo, né? O adversário dele, o companheiro dele perde a bola, o adversário recebe, o entrelinhas está vazio ali, né? Claro que tem uma transição. Ele não vai conseguir dar o combate rápido o suficiente, né? Fazer o perde-pressiona ou dar o combate rápido o suficiente e vai ser gol. Foi falha dele? Não foi, tá?
mas digamos assim que para um cara rápido como ele, a gente fazendo as comparações com o De La Cruz, que ele é o dublê do De La Cruz, é o cara que deve ser o reserva dele, ele não tem o mesmo senso de urgência que o De La Cruz tem, que irradia e incendeia o time inteiro. O que eu acho da contratação, né, gente? Bom, vamos falar um pouco sobre o Marcos Antônio. O Marcos Antônio jogou já no Shakhtar, jogou no Lazio, foi vendido para Lazio por 8 milhões de euros, saiu de lá emprestado ao PAOK, né? Na Lazio acabou não dando certo, muito pelos motivos que eu falei aí, especialmente características físicas de um jogador tendo que jogar na Liga Italiana, na Série A, jogando como volante, né? Então, força para vencer esses duelos, até essa própria velocidade de passe dele e a quantidade de passes que ele dá por minuto, às vezes, ele pode deixar o time exposto, como até o De La Cruz deixa eventualmente, e compensa com o senso de urgência que ele tem no aspecto defensivo. Ele tem 24 anos, então ele tem uma ótima idade, tá, para chegar e dar retorno técnico e se adaptar ao futebol brasileiro. Ele é um cara que acabou sendo formado, finalizada a sua formação na Europa, então isso pode dar a ele, conferir a ele uma boa projeção de futuro, tá? Caso o Flamengo venha a contratá-lo. Agora, é um jogador que vem nitidamente para ser reserva, até porque poucas vezes na carreira dele ele foi titular de algum time. Ele sempre entrou e saiu do time, ou foi um reserva mais consolidado. Então é um cara que faz uma carreira europeia desde o seu início ali, quando saiu do Atlético Paranaense, mas que nunca foi titular absoluto ali, né? Fora um momento ali específico no Shakhtar, tá? Então, a expectativa sobre ele tem que ser sobre um jogador de elenco. E o custo que vai ser gasto com ele tem que ser também o custo que vai se pagar a um jogador de elenco. A ideia que surge, de acordo com a matéria ali do Caê Mota, é de que vai ser um empréstimo com uma obrigação de compra por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros. Eu acho que é um custo equilibrado, especialmente porque você acaba ganhando para o time coordenações e tática, né, suficiente para você ter duas opções muito parecidas, né, para um treinador. Aparentemente, essa é uma contratação orientada pelo scout do Flamengo ou da comissão técnica, que quer um jogador muito parecido com o De La Cruz. Se a ideia era essa, realmente encontraram um jogador parecido com o De La Cruz. Lembrando que parecido não é igual. Ele tem as características, ele é polivalente, assim como o De La Cruz, ele tem mobilidade, ele tem uma quantidade de passes rápido, ele é um ritmista, mas ele não é, digamos assim, exatamente o De La Cruz, até por ser bastante franzino e por não ter, digamos, o mesmo senso de urgência no momento sem bola, o que pode ser desenvolvido especialmente jogando com um técnico como o Tite, que tem trazido isso ao elenco inteiro, até aqueles que eventualmente não tinham, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Ele chegando, a gente faz algum outro tipo de material, tá? Aqui. E deixa o teu like, se inscreve no canal pra gente alcançar os 50 mil inscritos. E se você quiser assistir todos os jogos do Flamengo, escutando os meus comentários táticos durante o jogo via WhatsApp, você pode contribuir com R$5 por mês e se tornar membro do canal. Membros do canal têm acesso à minha transmissão tática durante todos os jogos do Flamengo, tá bom? Convite feito. Vem aqui fazer parte da maior comunidade que fala sobre tática no Flamengo via WhatsApp, tá bom? Então, muito, muito obrigado. E eu fui.